Guerra Invencível, Cécio vs Mark, chegada do Conquista, Powerplex, um monte de coisas aconteceram nessa última temporada que é tida por muitos, eu incluso, como a melhor temporada de Invencível. Até agora. Olá a todos, eu sou o João e hoje nós vamos resumir tudo sobre a terceira temporada de Invencível. A velocidade do Mark aumentou 65%, a resistência 70%. E a força, e nós checamos para ver se não foi um erro, 138%. Pra quem não lembra, na última temporada, o Mark sofreu. Apanhou dos Viltrumitas em Traxxon, depois apanhou de Anísia, sem nem sequer ter dado um arranhão nela, terminou com a Ember e, pra finalizar, ainda passou por toda aquela loucura com a quase morte do Lancashire Levy. Agora que ele decidiu focar 100% como herói, Cécio passou a investir mais em treinar o Mark. Então, nesse tempo que passou entre as temporadas, Mark ficou muito mais forte. Além disso, os Guardiões conseguiram se recuperar quase totalmente do incidente da Liga Lagarto, com direito até uma mão nova pro Rex, que tinha perdido enquanto lutava contra a Liga. Rex começa a conversar mais com Mark numa dessas pausas dos treinamentos deles. Desde o incidente da Liga Lagarto, eles dois têm conversado muito mais. Nem demora muito e a conversa acaba, porque recebem um chamado de emergência e eles têm que atender. Basicamente, dois gêmeos vieram do futuro para roubar a declaração de dependência dos Estados Unidos, e os dois têm que impedir. Pro Mark e pro Rex, isso é quase nada, tanto que eles conversam sobre o Mark chamar a Eve pra sair enquanto lutam. Pra ter uma noção, o soco dos gêmeos nem sequer incomoda o Mark. Como tudo parece estar bem demais pra ser verdade, surge então o Multipol, todo doido indo atrás de matar o Rex. Resumindo a história, Kate e Paul são irmãos gêmeos, que desde que ficaram órfãos, foram adotados pelo governo. Os dois têm os mesmos poderes, talvez com o acréscimo de que Paul consegue fazer muito mais clones que a Kate. O negócio é que enquanto a Kate que seguiu o caminho do bem e se tornar uma heroína, Paul fugiu das instalações do governo quando era pequeno e se tornou um assassino da Ordem, que é uma organização criminosa que tem vários chefes do crime nas mãos. O lance é que Paul fica sabendo que a irmã dele morreu e pensou que Rex tinha alguma coisa a ver com a morte dela. Nessa, o Paul cria um monte de clones e começa a meter o sarrafo no Rex. Mark, mesmo hesitando muito, fica sem opções e começa a fazer a limpa nos clones até chegar no Rex. É uma cena muito visceral. O Paul, assim como a Kate, não faz clones que são ilusão ou fumaça. Os clones são cópias gêmeas dele mesmo, e a facilidade que o Mark tem para matar os clones é tão grande que chega a ser assustador. Enfim, Kate mostra que na verdade não morreu. Rex para de apanhar, Multipol é preso e os gêmeos do futuro conseguem roubar a declaração da independência. Mais tarde, Mark e Oliver conversam enquanto brincam. Nessa conversa, Oliver consegue fazer Mark prometer que quando ele tiver poderes, o Mark vai fazer par com ele e lutar contra o crime juntos. Logo depois de Mark prometer, Oliver do nada começa a voar na frente do Mark, mostrando pro Mark que na verdade ele já desenvolveu poderes. Isso gera na temporada um monte de momentos de conversa, onde eles precisam educar o Oliver sobre como ser um herói. É bem fofo, pra ser sincero. Já à noite, Mark sai um pouco com William e com Rick, que não rolou nenhum pedido de namoro, mas a gente sabe que eles dois estão namorando. Eles dois percebem que Mark tá querendo falar alguma coisa, mas tá inseguro. Pedem pra ele abrir o jogo e Mark acaba falando. Desde que a Eve do futuro falou com ele, Mark ficou todo coisado em relação a Eve. Ele gosta dela, ela parece gostar dele. É válido falar, os dois estão solteiros. Mark até se aproximou um pouco mais dela no final da segunda temporada, mas foi só isso. Um momentinho juntos que não significou quase nada. Ou seja, eles dois ainda estão só na amizade. E Mark não sabe o que fazer agora. William e Rick falam o óbvio, só chama ela pra sair e ver no que dá. Mas os dois deixam uma coisa super clara, não é pro Mark comentar sobre a Eve do futuro. Isso seria muito esquisito. No dia seguinte, Mark resolve dar esse passo a mais. Vai até a casa da árvore da Eve, todo sem jeitinho, fala do irmão dele que agora tem poderes, todo manhoso. Aí depois da conversa fiada, faz o pedido e a Eve topa sair com ele. Nessa, o jumento acaba citando a desgraça do papo da Eve. Todo o clima bom que tava antes vai todo pro ralo, porque agora a Eve pensa que ele só chamou ela pra sair por pena. Antes mesmo de conseguir se desculpar, Cécio chama os dois pra uma emergência que tá acontecendo naquele exato momento. Acontece que o Dr. Sísmico, que é um vilão com poderes de fazer abalo sísmico que o Mark derrota toda terça-feira antes do café, do nada deixou de ser um vilão B e começou a ser uma ameaça de verdade. Sequestrou todos os heróis e tava prestes a matar todo mundo. Mark e Eve chegam, dá um pouco de trabalho, mas no fim também são derrotados. Nessa, Cécio acaba puxando umas cartas na manga, que ele guardou desde a primeira temporada. O Asa Negra, que o Invencível prendeu na segunda temporada, e os Reanimates do Sinclair aparecem e salvam todo mundo. Mark fica muito irritado, porque Cécio, ao invés de ter deixado todos esses criminosos presos, na verdade, abriu espaço na ADG, tanto pro Asa Negra continuar solto, quanto pro Sinclair continuar os experimentos desumanos dele. Guardiões Globais pedem pro Mark se acalmar e pelo menos deixar o Cécio se explicar. Mark não quis ouvir, nem mesmo a Eve pedindo pra ele ter calma, e vai com tudo em disparado pro Pentágono, direto pra sala do Cécio, como se o Pentágono fosse uma lojinha de esquina. Nessa hora, a gente precisa lembrar do quão poderoso o Mark realmente é. Ele é o maior super-herói do mundo inteiro. Por mais
mais que a gente sempre brinque dizendo que ele apanha toda hora, a verdade é que ele só apanha porque luta se controlando, e não porque é fraco. Tanto que enquanto ele estava no subterrâneo, ele foi atacado por um monstro gigante e potencialmente venenoso, e ao invés de estar morrendo de dor, Mark fica perfeitamente bem, e só o percurso entre o subterrâneo e o Pentágono, a ferida dele já tá quase fechada. Cécio, por mais que em todo esse tempo ele tenha criado essa marra de chefão, ele é só um humano normal. Então essa conversa com o Mark pra tentar acalmar ele é de um perigo extremo. Se o Cécio falar alguma coisinha que deixa o Mark ainda mais puto, vai saber o que vai acontecer. Enquanto o Cécio tenta acalmar o Mark, ele acaba direcionando os dois pra dentro de uma sala branca, que é uma sala onde só pessoas selecionadas podem enxergar tudo o que tá acontecendo nela normalmente. Senão você só vai ver uma sala vazia até que o Cécio permita que você veja o que tem dentro dela. Lembrando que essa sala já apareceu no finalzinho da primeira temporada. Mark se dá conta disso, começa a questionar o porquê de estarem naquela sala e Cécio responde que isso é pra segurança dele contra o Invencível. Então, aparecem os reanimentos para impedir caso o Mark avance. O Mark já estava possesso de raiva, nem se tocou do tamanho do perigo que ele é naquele estado. E vendo o Cécio tentando encurralar ele, deixou ele ainda mais possesso, a ponto de nas entrelinhas acabar ameaçando o Cécio. A situação fica ainda mais conturbada. Mark vai em direção a Cécio. Um dos reanimentos segura o braço de Mark, que responde dando um socão no reanimento. E assim começa um confronto Invencível versus Cécio. Quando Mark pensa que acabou de destruir todos os reanimentos, aparecem mais ainda. E Cécio ordena que Mark pare. O nível das coisas já passou dos limites, mas Mark não quer nem saber e tenta atacar Cécio. Nessa hora, Cécio aperta o botão e ativa aquela frequência de som que machuca Mark. Lembra que em Atlantis, na segunda temporada, um monstro marinho solta um rugido que machuca o Mark? Pois é, eles decifraram essa frequência e colocaram num aparelho que emite direto na cabeça de Mark. Nessa, Mark tenta ameaçar contar pra todo mundo que o Cécio trabalha com assassinos e torturadores. Cécio fala que todo mundo já sabe disso, mas mesmo assim Mark parte em disparada pro QG dos Guardiões. Cécio até tenta parar Mark, mas mesmo assim Mark chega no QG e começa a falar pra todo mundo que o Cécio tá tentando matar ele. Os Guardiões ficam sem entender o que diabos tá acontecendo. Nessa hora, Cécio aparece e fala que tudo o que o Mark tá falando é exagero, que Mark tem que voltar pra EDG e que não é pra ninguém se meter no que tá acontecendo. Mark se recusa a seguir o que Cécio mandou. Diz que se ele voltar, ele nunca mais sai. Faz aquele escândalo e no fim, Cécio acaba tendo que usar o botão que dispara a frequência na frente de todo mundo. Nessa hora, todos os Guardiões ficam em choque, sem entender, vendo o Mark agonizando no chão por causa da frequência. Os reanimentos aparecem, Cécio fala mais uma vez que não é para se intrometerem, mas os Guardiões não obedecem e começa uma luta entre os Guardiões e os reanimentos para tentar ajudar o Invencível. Rude consegue bloquear a frequência, que faz Mark conseguir voltar à luta, e ele mata todos os reanimentos de uma forma super brutal, na frente de todo mundo, o que deixa os Guardiões Globais ainda mais confusos sobre o que tá acontecendo. Cécio dá um sermão em Mark, fala o quanto ele é hipócrita em perdoar só quem convém a ele e não quer nem ao menos saber quando outra pessoa que faz o mal a ele tá tentando se redimir. No último sopro de ódio, Mark avança no pescoço de Cécio e diz que ele não trabalha mais pra ADG e que se Cécio ousar chegar perto de quem Mark se importa, ele morre. Depois de ameaçar Cécio e deixar todos os Guardiões ainda mais confusos, Mark manda o robô tirar da cabeça dele o aparelho que solta essa frequência e sai do QG, deixando uma bagunça gigantesca no lugar. Depois de toda essa bagunça, algumas coisas acontecem. Primeiro, os Guardiões começam a entrar em crise interna. Alguns acreditam que o Cécio passou do ponto e outros acreditam que o Mark mereceu o que aconteceu. No fim, o robô, a encolhedora, Rex e Blindado saem dos Guardiões e deixam só o Sansão Negro, Kate, Imortal e o Super Mofo na equipe. Cécio diz que esse é um número muito reduzido. Mais tarde eles vão fazer novas audições para chamar mais pessoas, mas por enquanto o Asa Negra 2 vai fazer parte dos Guardiões. Eve tenta confrontar e dar apoio a Mark. Depois de um tempo, Mark finalmente consegue se desculpar com ela. Diz que enquanto quase morria, só conseguia pensar nela. Pede ela em namoro, ela aceita e oficialmente os dois começam a namorar. E para finalizar, o Oliver tá se desenvolvendo como herói, mesmo que ele esteja ainda em treinamento. Oliver acaba ganhando até mesmo um uniforme e se nomeia como Kid Omni-Man, o que não é nem um pouco aceito por ninguém, obviamente. Já que os dois passaram no Art aproveita essa fase de mudança de Mark e oferece um novo uniforme mais dark, e assim começa a fase do Invinciboy, que é só o nome que a mídia dá ao Mark, mas ele mesmo nunca se nomeou. Um tempo depois, os gêmeos Marlin atacam a base militar americana para roubar uma ogiva nuclear. Os Guardiões Globais aparecem, tomam um pau e aparece o Invencível. Toma um cacete também e depois aparece o Kid Omni-Man. Durante essa luta, um dos mísseis é lançado e Mark sobe para tentar parar e acaba deixando o Oliver cuidando dos gêmeos. Oliver, sem nem hesitar, mata os dois gêmeos brutalmente. Isso acaba desencadeando uma série de questões morais durante basicamente a série toda, já que ainda é meio dúbio se matar vilões é certo ou errado. Enquanto toda essa questão de matar ser certo ou errado é debatido lá na família do Mark, Debbie consegue um tempinho e começa a se envolver com Paul, que é um colega
colega de trabalho de Debbie que vem tendo um laço com ela há um tempo. E até já sabe tudo sobre a família dela ser basicamente formada de super-heróis. Pessoalmente, eu gosto muito mais do Paul, ele parece ser bem mais legal que o Nolan. A gente vê um pouco sobre como estão aqueles guardiões que deixaram de trabalhar pro Cécio. Basicamente, eles voltaram a morar na antiga base da Tropa Jovem e são custeados pelo Rude, que se você ainda não percebeu, ele é extremamente rico. Enquanto ainda se adapta à base, a gente vê um pouco sobre a evolução do Rex. Desde o término dele com a Eve, Rex anda aos poucos tentando ser uma pessoa melhor. A gente vê detalhes dessa evolução principalmente durante a segunda temporada, já que até fica mais nítido depois daquele ataque da Liga Lagarto. Nessa temporada, ele já tá muito diferente do babaca que ele era antes. E agora ele até tem uma certa proximidade maior com a Ray, que é a encolhedora. Não só ele mudou, como a relação entre a garota monstro e o robô mudaram muito também, a ponto dos dois até irem em encontros e ficarem cada vez mais próximos. Um tempo depois do Oliver matar o James Mauler, Mark e Eve vão finalmente para um encontro. Só que enquanto eles estavam conversando, aparecem no portal aqueles gêmeos do futuro que roubaram a Declaração da Independência. Eles pedem a Mark que eles os ajude a lutar contra o rei tirando e doido que tá destruindo o mundo com atitudes e ordens absurdas no futuro. Mark acaba indo pro futuro, é preso pelos soldados robôs a serviço do rei, é levado diretamente pro trono e lá ele descobre que o rei louco era, ou vai ser, não sei bem dizer, o imortal. Eles dois conversam e esse diálogo tem um monte de spoilers sobre o final de Invencível, mas resumindo a ópera toda, o imortal cansou de viver tantos anos e faz todo esse estrago na Terra na tentativa de fazer um Mark do futuro ir pra Terra e matar ele. Mas como o Mark do futuro não veio, ele basicamente põe o Mark do presente contra a parede, obrigando o Mark a matar ele. Depois de matar o imortal, Mark volta pro presente completamente triste e abalado por ter matado alguém. A Eve consegue consolar ele, eles continuam o encontro e no fim tudo acaba em cama. Enquanto isso, naquela prisão espacial onde Nolan e Alan estão presos, acontecem algumas coisas. Basicamente, se você não lembra, na temporada passada, logo após conversar com Mark sobre os livros que o Nolan escreveu que davam dicas sobre como derrotar os Viltrumitas, Alan se deixa ser capturado e vai para a prisão onde Nolan está. Nolan, em tese, estava só esperando a hora de ser executado, sem ter nenhuma intenção de lutar. Mas Alan não respeita essa decisão dele e resolve partir pro resgate e fuga da prisão. Como Alan estava muito forte desde aquela surra que ele tomou dos Viltrumitas na temporada passada, ele consegue com muita facilidade escapar da cela dele, arrombar todas as celas e até mesmo libertar o Battle Beast, e convencer ele a ajudar a libertar o Nolan em troca de poder lutar contra alguns Viltrumitas. Alan apanha feio e Nolan, mesmo dizendo que não queria lutar, acaba partindo para ajudar o Alan e os dois fogem da prisão. Já fora da prisão, os dois conversam um pouco, até que Alan diz que é melhor eles irem embora logo porque qualquer momento podia chegar os reforços dos Viltrumitas. Nolan desmente e revela a Alan um dos maiores segredos de todo o Império de Viltrum. O Império foi atacado por um vírus mortal, e o resultado dessa praga é que só deve ter sobrevivido cerca de uns 50 Viltrumitas. Logo, o Império tá super vulnerável, e é sim super possível acabar com o Império de Viltrum. Voltando pra Terra, depois de ter passado a noite com a Eve no quarto dele, Mark tenta disfarçar que os dois estavam fazendo cachorrada. A Eve até aparece pela porta da frente como se não tivesse no quarto do Mark há uns 5 minutos atrás, mas o Oliver dedura os dois e antes de ficar um climão, Mark diz que é bom os dois procurarem um apartamento e se mudarem. Como nada é de graça no mundo, Mark e Eve bolam um jeito de conseguir algum dinheiro pra se bancarem, que foi abrindo uma empresa chamada Invincible Inc., que eu coloquei em inglês porque não sei o nome em português, e começam a lutar e a defender lugares em troca de dinheiro, e como os primeiros clientes, eles fecham um contrato com a penitenciária de vilões. Em paralelo a tudo que tá acontecendo, a Ordem, que é aquela organização criminosa que eu mencionei algumas vezes, começa a pressionar o Titã para que ele tire o Multipol da cadeia, lembrando que ele tá preso lá desde o começo da temporada. Basicamente, o Sr. Lee, que é o chefe da Ordem, diz que se o Titã não tirar o Multipol da cadeia, eles vão fazer uma visitinha na filha do Titã, o que deixa ele apavorado. O Titã até pede ajuda ao Mark para tentar tirar o Multipol, mas Mark recusa. Além do Mark, uma das pessoas que o Titã pede ajuda também é o Face Mecânica, que está preso desde a primeira temporada, depois daquele golpe que o Titã fez. No fim, mesmo não se dando muito bem, Face Mecânica e o Titã fazem uma aliança. Mais pra frente, o Sr. Lee aparece de novo na sede do Titã, vira um dragão espiritual, deixa o corpo dele sendo guardado pelo seu guarda-costas e os dois começam a lutar, e teoricamente o Titã perde. Depois da luta, o Sr. Lee, com aquele dragão astral, vai direto pra prisão tirar o Multipol de lá, e coincidentemente essa é aquela prisão que fechou o contrato com a Invisible Inc. A prisão liga pra eles e Mark e Eve vão lá lutar pela prisão. É realmente fazer o vídeo todo chamando o povo de pau. Porque tu tá desde o começo do vídeo
chamando o Multipol de Multipau. É, sem querer, 100% sem querer. Quando o Sr. Lee atacou a prisão, já abriu um monte de buracos no lugar e desligou todo o sistema de segurança, facilitando a fuga de muita gente. Mesmo a Eve tentando prender todo mundo de novo, duas pessoas fugiram, que foi o Multipol e o Face Mecânica, que foi teletransportado pelo Isótopo, que é um capanga do Titã que pode se teletransportar. Enquanto Eve e Mark lutam contra o dragão, o Face Mecânica vai direto para a sede do Titã e o Isótopo teletransporta o capanga do Sr. Lee para longe. O Face Mecânica dá um tiro no Sr. Lee, matando ele e acabando com o dragão que estava lutando contra o Mark e a Eve na prisão. No fim, o Face Mecânica toma o posto de chefe da Ordem, como parte do acordo para fazerem aquela aliança. Ele deixa o Titã chefiando Chicago normalmente. Mark fica bem chateado, porque mesmo ele não querendo, ele foi usado como um peão nesse plano do Titã. Mas no fim, ele fez a coisa certa. Não tinha muito com o que reclamar. Além disso, Mark pensa um pouco melhor sobre essa questão de se mudar e acaba voltando para casa para continuar cuidando da sua mãe e de Oliver. Enquanto isso, no QG dos Guardiões que deixaram de trabalhar pro Cécio, Ruri consegue um jeito de entender exatamente por que a garota monstro rejuvenesce sempre que ela se transforma em monstro e constrói um cinto que conserta esse problema, o que faz a garota monstro ficar muito feliz. E os dois se aproximam ainda mais. Junto a isso, Ray fica pensativa sobre o valor da vida dela sendo heroína e resolve que vai deixar essa vida e ser só uma pessoa normal. Tenta chamar Rex para irem embora juntos, mas Rex, por mais que tenha dado apoio a ela, não consegue se ver sendo outra coisa senão um herói. A relação dos dois nesse momento já tá bem avançada. Teve até um momento em que Rex fez o jantar para Ray. Então é aquela coisa, os dois queriam muito que um fosse com o outro viver a vida. No fim, Ray começa a investir mais na vida de pessoa comum, mas os sentimentos dos dois não muda nada. Tanto que mais pra frente os dois se beijam e acabam começando um relacionamento. É realmente lindo ver porque nessa hora que, pelo menos pra mim, o Rex fixa como uma pessoa totalmente diferente do que ele era da primeira temporada. Agora, definitivamente é uma pessoa melhor. Uma das coisas que deve ter reparado é que os heróis não são responsabilizados pelos estragos que as lutas deles no meio da rua criam. Basicamente, um herói luta contra um vilão no meio de uma praça, 200 pessoas saem feridas e só o herói que vai pro hospital mais top do planeta. O resto das pessoas vai pra qualquer canto. Enquanto os outros perdem membros e até entes queridos, os heróis no máximo tomam um sermão e fica por isso mesmo. Com o Invencível acontece do mesmo jeito. A luta dele contra o Miniman resultou em vários feridos e vários óbitos. Dois dele em especial foram aquelas duas garotas que eu comentei sobre nas considerações finais do resumo da primeira temporada. Elas duas eram irmã e sobrinha do Scott Duval. Ambas morreram esmagadas por um prédio durante a luta do Mark contra o Nolan. Scott, desde então, tenta fazer de tudo para levar Mark à justiça. Só que existem muitas pessoas dentro do governo que dificultam para que isso aconteça. Scott trabalha na DG. Enquanto tenta mais uma vez levar o Mark à justiça pelos meios tradicionais e sendo levado para nada de novo, ele acaba encontrando um traje experimental que faz com que, basicamente, quanto mais ele apanhasse, mais fortes os poderes de choque dele ficavam. Ele rouba o traje, vai para casa onde ele mora com a mulher e o filho dele, conta que dessa vez ele vai fazer justiça com as próprias mãos e pede para a esposa ajudar a montar o traje e dar uma surra de marreta nele para dar um start no amplificador de poderes. A partir daí, ele se auto-intitula como Powerplex. Em seguida, Powerplex parte direto para as ruas e começa a atacar tudo que tem pela frente, exigindo que o Invencível vá lutar com ele. Mark nem dá bola para ele, já que no momento ele é só um vilãozinho de esquina. E quem vai no lugar é o Super Mofo, que moe o Powerplex na chibata e deixa ele ainda mais forte, a ponto dele com facilidade derrotar o Super Mofo. Depois disso, Scott volta para casa, conta que todo mundo já deve saber quem é ele e que eles já devem estar sendo caçados pela polícia, mas antes de serem presos, ele e a mulher dele planejam fazer outro ataque, que dessa vez vai ser no dia do memorial às vítimas da luta do Nolan com Mark, que era no dia seguinte. Na manhã seguinte, Mark e Eve, junto com Oliver, vão para o memorial das vítimas em Chicago. Basicamente, eles preservaram parte das ruínas da luta e construíram um muro com o nome de todos que morreram naquele lugar, para assim tentar relembrar sobre as vítimas daquela tragédia. Na hora que o evento começou, Powerplex invade o palanque e exige que o Invencível vá lutar com ele. Mais uma vez, ele não luta com o Invencível, e sim com a Eve, já que dada a situação era melhor ele não se envolver. Ela percebe que ele fica mais forte quanto mais ela bate nele, e prende ele sem uma luta direta. No camburão da polícia, Powerplex começa a se debater até conseguir força suficiente para fugir e voltar para casa. Lá a esposa dele cuida dele e sugere que ele tente mais uma última vez, só que dessa vez arriscando bem mais. Enquanto Mark conversava com Donald sobre o Powerplex,
perplexo, Scott envia um vídeo para DG direcionado ao Mark. No vídeo, ele aparece com 2 reféns e ameaça matá-los se o Invencível não for lutar com ele. E adivinha quem são os 2 reféns? A mulher e o filho do Scott. Chegando lá, Mark mostra solidariedade pelas perdas de Scott, mas no fim, a luta entre os dois era inevitável. Em dado momento, Scott pega Mark e lança um choque enorme no Mark. O problema é que esse choque se espalhou pelo chão e acabou sendo tão grande que carbonizou a mulher e o filho de Scott, que só estavam lá fingindo serem reféns, mas acabaram virando vítimas da luta dos dois. Scott é preso, na cadeia Mark se abre em relação às mortes que ele presenciou durante toda essa carreira de herói dele, mas Scott não quer nem saber. Para ele, até a morte da mulher e do filho dele é culpa do Mark. O episódio finaliza com Engstrom, que há tempos vigiava Mark. Mark até sabia que tinha alguém espionando, mas achava que fosse obra do Cécio. Engstrom monitorava Mark enquanto preparava outras variantes do Invencível para um ataque que viria a começar a tão famosa Guerra Invencível, uma das maiores catástrofes do mundo de Mark. E aí, já deixou seu like? Ajuda a gente, pô. E aproveita e coloca aqui nos comentários outras séries e filmes que você quer que a gente traga aqui no canal. Esses 2 próximos episódios são muito mais famosos. E eu sei que tem muita gente aqui que não assistiu a série e tá acompanhando só pelos meus vídeos. Negada, eu não consigo transmitir a magnitude das coisas e nem explicar tintim por tintim o que tá acontecendo. Senão, esse episódio, que já tá longo, demoraria horas. Então, se você quiser realmente ter a experiência, tudo que eu falei até agora já é o bastante para entender as coisas. Então, pelo menos assista esses 2 episódios. Vai realmente valer a pena. Mas enfim, sem mais delongas, vamos logo para Guerra Invencível. Voltando no tempo, Engstrom tinha apanhado tanto do Mark na última temporada que ele quase morreu, se não tivesse aberto um portal para uma outra dimensão com seres capazes de ajudar ele. Agora que ele se recuperou, Engstrom começou a fazer acordos com um monte de invencíveis de outra dimensão que são do mal. Junta todo mundo, se prepara e na hora que as coisas começam a ficar mais amenas, todos os invencíveis se espalham e começam a destruir e massacrar gente de todo o planeta. Um deles vai até o Pentágono e Cécio, junto do Donald e dos Reanimens, conseguem matar ele. Analisando o corpo do invencível morto, eles descobrem que esse Mark pode até ser poderoso, mas ele é mais fraco do que o da nossa dimensão. Vendo que a luta contra os invencíveis pode ser difícil, mas não impossível, Cécio emite chamado de emergência para todos os heróis do planeta. Todo mundo. Tem herói de todo canto do planeta. E até fora dele, com o Tech Jacket matando dos invencíveis no espaço. Todos os heróis se juntam para matar os invencíveis num puta evento brutal. Um desses Marks do mal ataca o QG dos Guardiões, mata o Imortal de novo e é levado pelo Asa Negra pro Sombraverso. Então, basicamente, podemos dizer que os dois morreram. Enquanto isso, no QG dos Guardiões que deixaram de trabalhar pro Cécio, aparece um dos invencíveis maluco, um alucinado. Destruiu todos os robôs do Rude e derrotou todo mundo. O único que tá de pé e lutando é o Rex, que diz que tem um plano e manda todo mundo dar o fora de lá enquanto ele luta. A verdade é que Rex, obviamente, não tinha plano nenhum. Ele só queria que o Invencível do Mal ficasse longe dos outros membros. Então ele começa a jogar tudo que tá perto dele, já que o poder dele é de explodir tudo que ele toca. Ele explode as pedras que estão no chão, o óculos da cara, objetos que estão por perto, até o próprio chão ele explode. Infelizmente, aquela variante psicopata do Mark fere feio ele e alcança Rex, encurralando ele. Aquilo foi inútil, que nem a sua vida toda. Poxa! Se tá com medo de morrer de hemorragia antes de eu matar você? É claro! Mas eu sou o idiota que levou você junto! Ah, é? Como? Você não tem mais o que explodir. Eu ainda tenho uma coisa! E o que é? A porcaria do meu esqueleto, otário! Seu palhaço! No último ato para parar esse Mark do Mal, Rex explode o próprio esqueleto e morre levando a variante. Ray vê tudo de longe e fica muito triste. Vale lembrar que eles tinham acabado de começar um relacionamento. Quase metade dos invencíveis invasores são mortos nesses 3 dias de luta constante. No terceiro dia, todos os invencíveis sobreviventes se reúnem em cima da casa do Mark. Engstrom chega e manda eles irem buscar o invencível dessa dimensão. As variantes se rebelam e Engstrom revela que ele já tinha pensado que eles iriam fazer isso e lança todos eles na
naquela dimensão desértica. O Mark do bem chega e começa a lutar com o Engstrom, e quando ele tá perto de matar ele, acabou se desconcentrando e o Engstrom foge de novo para a dimensão dos seres que reconstruíram ele. Resumindo, esses bichos são os engenheiros. Engstrom fez um acordo com eles e não cumpriu, então ele agora iria trabalhar para os engenheiros se ele quisesse sobreviver. O mundo tá um caos, regiões foram completamente destruídas, fora os heróis que morreram, centenas de milhares de pessoas também morreram durante o confronto. O mundo tá em luto, tentando se recuperar de toda essa tragédia. Eve teve a perna quebrada durante a luta contra um grupo de variantes, mas sobreviveu. Debbie havia se escondido em outro lugar e por isso nenhuma das variantes conseguiu achar e matar ela. Mark ainda tá abalado, mas tenta ajudar a pelo menos tirar os corpos dos escombros dos prédios que caíram durante os ataques. Eis que então chega dos céus uma das piores coisas que poderia acontecer no mundo naquela situação. Assim, vamos fazer uma conta simples aqui. Um Viltrumita fica mais forte conforme o tempo passa. Além disso, ele envelhece cada vez menos com o passar do tempo. O que chega dos céus é esse Viltrumita. O Conquista deve ter milhares de anos. É basicamente uma máquina de conquistar planetas. Para ter uma noção do nível da coisa, até agora a gente viu quantos Viltrumitas são sinistros. E os próprios Viltrumitas têm medo do Conquista, de tão barra pesada que ele é. Ele veio pra Terra para ver como é que tá saindo a relação do Mark que tá conquistando o planeta. Só que ele pegou o Mark num péssimo dia e os dois começam a lutar. Tem até um momento em que o Conquista usa a cara do Mark como pano de chão e sai esfregando ele em tudo que é canto, matando um monte de gente. Aparece o Oliver toma uma coça e quase morre. Cécio tenta ajudar mandando os Invencíveis Reanimates, mas nenhum tá pronto ainda, então não tem muito o que ele fazer. E a Eve, mesmo lutando muito e mandando muito bem na luta, acaba sendo destroçada com um soco só. Tudo vira caos e destruição. Todo mundo quase morto, enquanto o Conquista no máximo cospe um pouco de sangue. Nessa hora, Mark vê no corpo, bem dizer, morto da Eve, manda uma frase que, pra ser sincero, me arrepio todo só de lembrar. Não importa quão forte você seja, não importa quão rápido você seja, eu consigo ver o futuro. Você não vai viver pra ver outro dia. Depois de tudo que eu fiz, depois de tudo isso, você ainda acha que pode me ameaçar? Ouso dizer, garoto, que você está começando a me impressionar. Faça o seu pior. Então, parte com tudo na intenção de matar o Conquista, ou morrer tentando. Nessa, a Eve, que estava bem dizer morta, ressuscita com os poderes dela que estavam inativos e lança um raio de poder tão forte que deixou o Conquista em carne viva. Nessa, o Mark se aproveita, começa a socar o Conquista no último ato quebra o braço que restou do Mark e Mark não perde nem tempo, termina o serviço esbagaçando o Conquista na cabeçada, finalizando assim a luta com o Conquista com a cara completamente amassada. Depois de toda essa luta, no hospital, a Eve consegue se recuperar. Oliver tá se recuperando ainda e Mark tá todo quebrado. Cécio chega, conversa um pouco com Mark e depois Mark pede pra ver o corpo do Conquista, que tá todo amassado e envolto num saco, e pede pra que Cécio queime o corpo do Conquista. Quando se recupera um pouco mais, eles vão ao funeral do Rex, onde nele o Rude fala que em homenagem ao amigo morto, ele vai adotar o nome de Rex. Por isso que no final da segunda temporada, a Eve do futuro chama o Rude de Rex, porque ele trocou de nome. No final do episódio, mostra como tá a situação geral de tudo. Resumidamente, aquele Secret que tava na boca do astronauta que voltou pra Terra consegue se reproduzir e controlar ainda mais pessoas. O Cécio não queimou o corpo do Conquista. Na verdade, ele fez uma cela super protegida para tentar de alguma forma tirar informações do Conquista sobre Viltrum quando ele acordar, o que é uma estupidez completa. Darkblood aparece de novo. Ele foi mandado pro submundo na primeira temporada, e agora ele surge falando pra um outro demônio que ele vai invocar alguém da superfície que tá com o coração obscurecido. Battlebeast, que escapou da prisão Viltrumita junto da rebelião que Alien fez pra salvar o Nono, é resgatado por alguns aliens. Engstrom cumpriu o trato dele com os engenheiros e ele é consertado. E Mark finaliza o episódio olhando pra câmera e falando que se ameaçarem matar alguém que ele se importa, ele não vai hesitar em matar, diferente de como ele fazia até então, que era só prender a pessoa. E é assim que acaba a terceira temporada de Invencível. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever para mais vídeos como esse toda sexta-feira às 6 horas da tarde. Nos siga nas redes sociais, link aqui embaixo na descrição, e nos vemos na próxima semana. Valeu!